Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Antes de começar a videoaula, deixa eu passar uma informaçãozinha que vocês precisam aprender, tomar cuidado, prestar atenção. Quando eu mando a atividade, eu mando tudo direitinho, o que vocês têm que copiar, o que vocês não têm. Na videoaula eu torno a falar. Então, o que eu preciso? Que vocês tenham um pouquinho mais de atenção. Eu sei, é um momento difícil, é complicado, mas a gente precisa ter dedicação. Então, eu vou tornar a falar. Quando é texto para interpretar, vocês não precisam copiar. Vocês só vão responder as questões. Lógico que se é um texto que não tem lá no caderno do aluno, nós não vamos trabalhar com o caderno do aluno, certo? Aquela parte já encerrou. Livro vocês não têm em casa. Então eu estou começando novamente a passar textos para vocês. O texto não precisa copiar, o texto de interpretação. As questões precisam. Vocês precisam copiar as questões e responder. Se não quiser copiar, pode imprimir. Agora, o texto para interpretar, vocês não precisam. Agora, e esse conteúdo? Esse conteúdo vocês precisam, porque vocês não têm o livro em casa. Onde que vocês vão achar esse conteúdo? Não tem, só se for pesquisar. Então, o conteúdo vocês precisam copiar. Conteúdo é a explicação, é isso aqui, que eu vou pôr lá na atividade, tá? Agora, o texto para interpretar precisa copiar? Não, certo? Só as questões que vocês vão fazer. Como a gente não tem mais o caderno do aluno, não vamos mais trabalhar com ele. Aquela parte que ficou é uma parte mais difícil, que não dá para vocês trabalharem longe da sala de aula. Nós vamos começar a estudar poema. O que é o poema? O poema são textos em versos, divididos em estrofes. Às vezes tem rima, às vezes não tem. Então, vocês vão ver lá uma explicação sobre poema. Texto em prosa é aquele texto que tem parágrafos. O texto em verso é esse em forma de linhas, estrofes, tá? Então, vocês vão ver tudo que está escrito lá, a explicação, certo? Agora, nós vamos dar continuidade aos tipos de verbo. Vocês começaram a estudar semana passada e hoje nós vamos terminar. Lembra que eu falei o verbo transitivo direto e indireto? Eu vou explicar depois? Tá. Então vamos relembrar. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Eu olhei algumas atividades de alguns alunos e alguns erraram algumas coisas. Então é aquele que eu ponho um pontinho final. Por exemplo, meu irmão chegou em casa. Meu irmão chegou. Põe um ponto final aí. Deu para entender? Não tem necessidade da continuação. Esse é o verbo intransitivo. Em casa é o lugar, gente. É o adjunto adverbial. O verbo transitivo é o contrário. Se eu não continuar a frase, eu não vou ter um sentido completo. Meu pai comprou. Comprou o quê? Vai ter que ver se foi um livro, se foi uma casa, se foi um carro. Então, eu preciso continuar. Esse é o verbo transitivo, tá? Mas o verbo transitivo tem o direto e o indireto. O direto é aquele que precisa do complemento sem preposição, certo? Meu pai comprou o quê? Um carro. Eu vou perguntar o que ou quem. E o indireto é aquele que eu preciso da preposiçãozinha, o a, o de, o com, o por, o para. Então, por exemplo, meu pai necessita de quê? De uma ajuda. Aí eu tenho a preposiçãozinha de. Relembrar é a matéria da semana passada. Agora nós vamos para o terceiro tipo. Ele é a junção dos dois. Nós vamos juntar os dois. Então, olha lá, eu coloquei um lembretezinho que os verbos transitivos têm sentido incompleto. Eles necessitam de um complemento. O complemento vai se chamar ou objeto direto ou objeto indireto, certo? Agora, quando ele é transitivo direto e indireto, ele está pedindo
dois. 1 mais 1, 2. Então, nós temos aqui, nós vamos ter um objeto direto e um objeto indireto. Os dois complementos na mesma oração. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Minha mãe deu uma boneca à minha irmã. Olha o verbo aqui. Deu. Aí eu vou fazer a perguntinha. Ela deu o quê? O que ela deu? Uma boneca. Perguntei o quê? Não tem preposição aqui. Uma é artigo. Como que vai se chamar esse complemento? Objeto direto. A quem ou para quem? Não cabe uma outra perguntinha aqui? A minha irmã. Esse a com crase quer dizer que eu tenho a preposição mais o a artigo. Juntando os dois fica o a com crase. Então, a preposição está aqui, a preposição a, tá? Aqui, então, eu vou ter o objeto indireto, tá? Se esse verbo está pedindo dois complementos, ele vai se chamar verbo transitivo direto e indireto, tá? Porque, ó, vai ficar estranho se eu parar aqui, ó. Minha mãe deu uma boneca, mas ela deu para quem? Ela deu de presente aí para quem? Então, a gente precisa do outro complemento. Geralmente, o objeto direto é coisa ou objeto. E o objeto indireto, nesse caso aqui, geralmente é pessoa. Então, é coisa ou objeto e pessoa. Ó, a boneca é um objeto e a irmã é uma pessoa. Olha o outro. O aluno entregou o trabalho ao professor. O aluno entregou. Olha o verbo aqui. Tá, aí eu pergunto, entregou o quê? O trabalho. Tem preposição aqui? Não. Objeto direto. A quem? Ó a perguntinha. A quem? Ao professor. Olha a preposição aqui, a. Então, aqui é o objeto indireto, tá? Então, entregou o trabalho é uma coisa, certo? E ao professor é uma pessoa, vocês estão vendo? Então, ele fez duas coisas. Então, como se chama esse verbo? Vou abreviar. Transitivo, direto e indireto. Terceiro exemplo. João mandou uma mensagem para você. João mandou, ó o verbo aqui. Se eu parar aqui vai ficar sem sentido. Eu vou perguntar o quê? Uma mensagem. Objeto direto. Para quem? Olha a preposição para aqui. Para você. Objeto indireto. Então, se esse verbo precisa de dois complementos, ele vai se chamar verbo transitivo direto e indireto. Certo, pessoal? Voltem lá novamente nos exercícios sobre verbos transitivos e intransitivos que alguns alunos erraram, tá? Então tá. Até a próxima.